Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou o professor Márcio Saviani e hoje estarei falando sobre as ciências sociais, formas de compreender o mundo. Para você que irá acessar através do Skype, está aqui o canal de comunicação bruno.nolepa. Bruno Nolepa só, né? Bruno Nolepa, tá? Então, é para você que irá acessar através do Skype. Então, nós estamos iniciando a nossa segunda aula da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Tá? Também, no final da nossa aula, nós vamos ter aquele famoso resumo da aula através do Kahoot. Tá? Então, o código, o PIN, né, que vocês deverão acessar, né, naquele momento, é 723201. 723201, né, você que irá acessar o PIN do Kahoot, tá? 723201. Tá? Nós estamos enviando também, né, para os tutores, mas, né, se por um acaso o tutor não acessou lá o chat, alguma coisa assim, né, então vocês podem pegar 723201, tá, para você depois, no final da aula, poder participar do Kahoot. Tá? Tem alguns alunos têm nos enviado mensagem dizendo, professor, fica muito em cima, daí nós acabamos não participando. Tá? Então, eu vou falar logo no começo da aula, né, para que vocês tenham depois o tempo, né, para poder se cadastrarem, né, no Kahoot. Então, na primeira aula, nós vimos sobre todo o processo de formação da sociedade moderna, que é a sociedade que nós vivemos. Então, nós vimos todo o processo que sai lá do feudalismo, que era o modelo anterior, né, tem todo um processo histórico que nós descrevemos, com o renascimento comercial, né, o surgimento das cidades, depois o renascimento cultural, quando começa a mudar as ideias da época, né, as pessoas vão deixando de ter Deus como centro e passam a usar a razão, né, passam a usar a racionalidade. Né, nós vamos ter o iluminismo no século XVIII, as revoluções, né, a Revolução Francesa, que vai marcar uma nova forma política para a sociedade, e a Revolução Industrial, que marca uma nova forma de vida para as pessoas. Tá, e vimos no final da aula passada, da aula número 1, também o surgimento da sociologia, né, o Augusto Comte, o positivismo, né, que foram um dos primeiros sociólogos, através dessa doutrina positivista, que também pregava o uso da razão para manter a ordem nas ideias, para que houvesse progresso na sociedade. Tá? Então, se você não assistiu a primeira teleaula, assista, que é importante para compreender o que nós vamos estar falando nessa e nas próximas aulas. Vamos ao quadro agora para nós vermos o que estaremos vendo nessa aula. As diversas correntes teóricas que explicam o homem, a vida em sociedade e as diversas formas de compreensão da realidade social. A especificidade do fenômeno sociológico, o fato social. Então, nós vamos ver o que é um fato social. Tá? O objeto de estudo da sociologia para Emile Durkheim. Tá? Então, nós vamos detalhar o que é um fato social e o que esse método, utilizando o fato social, contribui, né, para nos auxiliar na compreensão da realidade social. A sociedade é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos. Tá, isso está no pensamento sociológico de Max Weber, que nós veremos também nessa aula. A sociedade e os indivíduos são a expressão das contradições e dos conflitos entre as classes sociais. Tá, então, nós analisaremos também o pensamento de Karl Marx, falando das classes, dos conflitos na sociedade capitalista. Tá, então, nessa aula, nós vamos estudar esses três autores clássicos, autores que são utilizados até hoje por vários pensadores. Tá, muita gente se inspira nesses três pensadores, são pensadores clássicos que estudaram profundamente a sociedade industrial capitalista e elaboraram suas teorias. Tá? Então é muito importante você conhecer alguns elementos da teoria desses três autores. Com certeza irá contribuir, né, para nós podermos ver os problemas. Todo problema, para esses três autores, vai ter um viés diferente. Por exemplo, a violência. Cada autor vai ver a violência de uma maneira e vai tentar explicar a violência de forma diferente. Vamos voltar ao quadro agora. Tentaremos responder essas perguntas nessa aula também, analisando a relação indivíduo-sociedade. As características humanas dependem do convívio social? Como a sociologia explica as bases da vida social humana e a organização da sociedade? De que forma as desigualdades sociais ou a desigualdade social, a constituição das classes sociais e o processo de racionalização moldam nossas relações sociais?
Então, veremos questões relacionadas ao indivíduo e sociedade e também a questão das desigualdades sociais. Como explicar as desigualdades? Tá? A explicação parte por uma questão individual, tá? É o indivíduo, a pessoa que é responsável, né, pela sua pobreza ou pela sua riqueza, ou é a sociedade que, de alguma forma, né, acaba determinando, né, se você vai ser rico ou pobre. Então, nós vamos estar analisando essa questão, né, junto com os pensadores clássicos da sociologia. Vamos voltar ao quadro. Então, para entender essa relação indivíduo-sociedade, tá, eu separei essa situação-problema, que está no nosso material didático. É o caso do Vitor, o selvagem de Aveyron. Tá, então, o menino selvagem Vitor de Aveyron, quando foi encontrado na floresta de Lacune, na França, com cerca de 12 anos de idade, não pronunciava e não entendia nenhuma palavra. Rejeitava roupas e também o uso de cama. Andava apoiado nas mãos e nos pés, como os animais quadrúpedes. Tá, então, o menino Vitor, ele foi encontrado com 12 anos na França, no ano de 1800. Acredita-se que ele tenha sido deixado naquela floresta com 5, 6 anos de idade. Então, ele ficou um bom tempo ali, alguns anos, e sobreviveu. Tá? E me parece que ele tenha sido criado por algum outro animal, pelos costumes e pelos hábitos que ele tinha. Tá? O Vitor andava igual aos animais, se comportava igual o lobo, por exemplo, ou os lobos. Tá? O Vitor, houve uma tentativa, né, de ressocialização do Vitor na sociedade, não conseguiram, depois internaram ele no manicômio e ele acabou falecendo com 40 anos de idade. Nós temos também no nosso material de apoio, nas web aulas, na web aula 2, tem uma reportagem que mostra meninos que foram criados com outros animais. Nós temos o caso ali da menina Oksana, na Ucrânia. Os pais consumiam drogas, viciados em drogas, deixavam a criança num canil. E a menina Oksana, acabou sendo criada pelos cães. Quando o vizinho percebeu isso, muitos anos depois, ele acabou denunciando essa família e a criança, a Oksana, foi retirada, né, da família dela. E ali tem alguns vídeos que mostram ela quando pequena, os hábitos, né, junto com os cães. É interessante porque ela late, tá? Ela anda igual o cachorro, de 4 patas, ela toma banho igual os cães, ela chega numa torneira, ela molha a cabeça e chacoalha a cabeça, como os cães fazem quando você molha eles. Então, ela bebe água como os cães, tá? Ela tem todo o comportamento de um cachorro. Tá? Então, isso nos leva a pensar a nossa relação humana e a importância do meio social, né, no processo de educação e socialização da pessoa. Isso nos leva a pensar que nós não nascemos falando, né, uma certa linguagem, nos comunicando com essa linguagem, nós não nascemos com os costumes. O ser humano, ele tem fome, mas a maneira com que ele come, isso é cultural. Tá? Se você não for ensinado a comer, né, com as mãos, com os talheres, tá? Você provavelmente, né, vai desenvolver isso sozinho de alguma forma ou vai se inspirar, né, no meio que você vive. Então, nos faz refletir sobre essa relação indivíduo-sociedade. Vamos ao quadro agora. Então, pensando nessa relação indivíduo-sociedade, nós vamos ver a teoria desses 3 autores clássicos. Vamos começar pelo Émile Durkheim. Como ele pensa essa relação indivíduo-sociedade? Tá, uma questão que ele coloca é se o homem faz a sociedade ou a sociedade faz o homem. Para Durkheim, o indivíduo sozinho, isolado, ele forma uma consciência individual. É o que o homem pensa, ou o indivíduo pensa naturalmente. Quando nós nascemos sem haver contato, né, com o meio, nós nascemos praticamente em branco. Né? A nossa cabeça não tem valores nenhum, valor moral, religioso. Ninguém nasce com uma religião. Ninguém nasce com a linguagem definida. Tá? Se você nascer no Japão, né, você for um brasileiro que nasceu no Japão, não vai falar português. Tá? Ele vai falar o que o meio ensinou. Tá? Então, isso nos faz refletir sobre essa questão, até que ponto o ser humano é natural e até que ponto ele é social. Tá? Então, para o Durkheim, o indivíduo sozinho, tá, ele não tem valor cultural nenhum, ele não torce para nenhum time de futebol, ele não tem gosto
né, tem algumas questões que são herdadas, né, de forma hereditária, através do seu DNA, tá? Mas os costumes que nós temos, o nosso comportamento, ele depende desse meio. Então, o indivíduo, a partir do momento que ele começa a viver com outros indivíduos, ele forma a sociedade. A partir dali, ele passa a ser o que a consciência coletiva determina. Tá? Então, os vários indivíduos formam essa consciência coletiva. E essa consciência coletiva passa a determinar o que o indivíduo é. Ou seja, tá? Eu passo a não ser mais um ser individual. Eu sou um ser coletivo. Nós, segundo Durkheim, somos seres coletivos. Nós fazemos parte de uma consciência coletiva. Você não é mais a consciência individual. Não é você que escolhe o que vai fazer. É a consciência coletiva. A roupa que eu estou usando, segundo Durkheim, não fui eu que escolhi. Tá, mas como que não foi? Não foi você que foi no seu guarda-roupa e pegou essa roupa? Foi, mas eu já mentalizei, né, de forma dissimulada, eu já interiorizei isso, né, externo, vem da sociedade, a sociedade me transmitiu que eu iria estar essa noite, né, oferecendo essa aula, e eu teria que me vestir dessa forma. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, nessa noite, não tivesse essa aula, eu estivesse livre, né, eu fosse a um bar, por exemplo, talvez eu não estaria com essa roupa, eu estaria com outra roupa. Se eu fosse jogar futebol, ou se eu estivesse em casa, lá no sofá, largado, assistindo televisão, né, eu estaria também com outra roupa. Então, a escolha da minha roupa foi determinada pelo meio. Tá? Podemos afirmar que os costumes são a base para a nossa percepção? Segundo Durkheim, sim. Tá? Eu estou usando o pensamento desse autor, né, nós entendermos o que ele diz. Segundo ele, sim. Tá? As nossas percepções, né, a forma como nós entendemos as coisas, também podem vir desse comportamento, desses valores que nós adquirimos. Tá? Então, para o Durkheim depende muito disso. Então, nós nos orientamos, ou melhor, para ele nós somos determinados pela sociedade, não é orientados. Tá? Há uma imposição. Tá? Se eu escolhesse vir aqui hoje com a camisa do Corinthians, né, dar essa aula, com certeza eu seria demitido. Tá? O meu patrão não iria aceitar isso. Tá? Até porque os palmeirenses iam se recusar a assistir minha aula. Né? Então, percebo que eu não posso dar aula com uma camisa do Palmeiras. Eu não posso dar aula com uma camisa de time de futebol. Por quê? Porque existem normas que a sociedade determina. Tá? O meio que eu estou inserido determina isso. Eu tenho que usar certas roupas. Tá? Inclusive, falando, eu não posso usar determinadas roupas, por causa roupas frisadas. Né? Tem certas roupas que eu não posso usar para transmitir uma aula no sistema à distância, porque acaba prejudicando a sua visão, acaba atrapalhando a sua visão. Tá? Então, percebo que existe toda uma norma. E se nós pensarmos no meio social, é assim também. O lugar que você vai vestir certa roupa. Tá? O lugar que você vai se comportar de tal maneira. Tá? Então, é o meio que vai determinar isso. Vamos ao quadro novamente. Então, para entender nessa relação, né, essa determinação da sociedade sobre o indivíduo, o Durkheim estabeleceu como método de estudo da sociologia o fato social. O que é um fato social? É toda maneira de agir que exerce sobre o indivíduo uma coerção exterior. O que é isso? É o que vem de fora para o indivíduo. Não nasceu com o indivíduo, não é interior a ele. Tá? Então vem de fora, não é ele que criou aquilo. Tá? É coerção por quê? Porque é algo imposto. Tá? Se ele não obedecer essas regras, ele vai sofrer algum tipo de punição. Tá? Um exemplo, a orientação sexual na sociedade. Existem indivíduos que têm orientação sexual heterossexual. E existem indivíduos que têm orientação homossexual. Existem outras orientações também. Tá? Na sociedade, em algumas sociedades, até por questões religiosas, questões culturais, as pessoas são determinadas a ter uma orientação sexual heterossexual. Na nossa sociedade, até algumas décadas, as pessoas que não tinham a orientação heterossexual eram excluídas. Tá? Mas você está dizendo isso, hoje também tem. Hoje eu acho que tem menos casos, menos discriminação e preconceito do que tinha antes. Mas tem ainda. Né? No passado, se você falasse, né, para o seu pai e para sua mãe,
né, que você era um homossexual, você podia ser expulso de casa. Tá? Então havia uma rejeição, uma discriminação. A sociedade lhe obrigava a ser heterossexual. Assim como a sociedade lhe obriga a ser monogâmico, né, a ter um relacionamento com uma pessoa só. Você não pode se relacionar com 4, 5 pessoas, ou até com 2, né, um relacionamento a 3, né, aí as pessoas já vão dizer que isso é bacanal, né, então já começa a ter discriminação, preconceito. Recentemente eu vi num artigo de jornal, faz uns 2 anos, que no Rio de Janeiro, um rapaz, ele se casou com 2 mulheres, uma relação poligâmica, né, ou poliafetiva, como eles chamam hoje. Tá? Então já existe esse registro em cartório, você vai lá, você mais as 2 esposas e pronto, registra lá, né, a sua união. Então, união poliafetiva. A sociedade moralmente aceita isso ou recusa, né? Então, o Polo de Itajuba está dizendo, essas regras existem na sociedade, surgem justamente pela necessidade de termos condutas coerentes e comuns a essa sociedade? Sim. Tá? A sociedade impõe o que é para a sociedade. Segundo Durkheim, é a consciência coletiva que determina essas regras. É como se a somatória de indivíduos produzisse isso. Esses valores morais, esses padrões morais. Aquele que não respeita e não obedece, ele é punido. Tá? E hoje, na sociedade moderna, já existe o padrão cultural, já não é homogêneo. Né? Nós temos vários meios. Por exemplo, se você frequenta uma igreja evangélica ou católica, lá na igreja você tem que ter um certo comportamento. Na sociedade, dependendo do meio que você frequenta, já tem outra exigência. Dependendo do grupo de amigos que você sai, né, você não vai sair com os amigos, chegar no bar, né, e você fala, para mim você traz um copo de leite com Toddy, né, todo mundo vai falar, esse cara é maluco, né? Então, vejam bem, dependendo do grupo de amigos que você sair, você não vai também pedir uma cachaça, uma caipirinha, cerveja, porque o grupo também não vai aceitar. Então, percebam que o grupo é que vai te determinar, o grupo que você frequenta. Vamos ao quadro novamente. Ou melhor, vamos continuar aqui, que eu não terminei ainda. Aqui fala também que o fato social é geral na extensão de uma sociedade. Está apresentando existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Então, o fato social ele tem algumas características para ser um fato social, segundo o Durkheim. Tá? Então, ele é coercitivo, tá? E exterior, ou seja, exerce de fora do indivíduo uma imposição que faz ele ser daquele jeito. E é geral, é generalizado, não é particular, não é individual. Tá? Não é você individualmente que cria o fato social, é a consciência coletiva. Tá? Você individualmente não produz isso, tá? É a sociedade que produz. Tá? Então, essa é a imposição. Vamos voltar ao quadro agora. Então, se a sociedade determina o que o indivíduo é, como que ocorre a mudança de comportamento? Como que as pessoas mudam? Né? Como que algumas pessoas, por exemplo, né, antes tinham a questão heterossexual, né, algumas pessoas começaram a assumir, né, a sua orientação sexual diferente da sociedade. Então, o Durkheim vai dizer que essas mudanças não partem do indivíduo isolado. Essas mudanças ocorrem na sociedade. Quando a sociedade começa a mudar a sua estrutura social, por algum motivo, começa a mudar a consciência coletiva, aí começa a mudar o indivíduo, o comportamento individual. Então, para ele, conforme o tipo de divisão do trabalho social que predomina em uma sociedade, temos diferentes tipos de cooperação. Cooperação, para ele, é interação, que ocorre devido à divisão do trabalho. Tá? Nós temos sociedades que têm pouca divisão do trabalho, como as sociedades tribais, que nós temos a imagem aqui. Numa tribo de índios, como nós estamos vendo aqui, existe pouca divisão de tarefas entre os membros da tribo. Eles são muito próximos uns aos outros. O que une os índios em uma tribo, tá, não é a dependência que um tem do outro, mas sim a tradição, os costumes, tá, e os valores afetivos. Tá? Eles crescem, né? Eles crescem sendo educados pelo meio, diretamente, pelos pais, pelo grupo mais próximo. É diferente da sociedade moderna, industrial. Tá? Então, percebam que há pouca divisão de tarefas. Isso faz ter um tipo de cooperação entre eles, mais próximo. Né? Há uma confiança maior
um conhecimento maior entre eles. Um conhece bem o outro. Numa sociedade menor, um sabe o nome do outro, conhece muito bem o outro. Numa sociedade como a nossa, quantas pessoas você viu hoje? Você conhece todas elas? Você sabe o nome de todas as pessoas que você viu hoje? Né? Então, percebam que as relações vão ficando diferentes. Então, vai começando a ter cooperações diferentes quando a divisão do trabalho aumenta. Essa cooperação, essa interação entre as pessoas, Durkheim chama de solidariedade social. Tá? Que, por sua vez, dá uma vida moral diferente. A vida moral, o comportamento, o respeito às regras, a ética, tudo isso está relacionado a essa forma com que a sociedade se organiza, segundo Durkheim. Tá? Então, se tem pouca divisão do trabalho, provavelmente a sociedade vai ser baseada nos costumes e nas tradições. Se tem muita divisão de trabalho, já começa a perder esses valores. Tá? O meio moral é diferente. Quer ver um exemplo? Há 40 anos atrás, há muito tempo atrás, né, na cidade que eu moro, a cidade era menor, a população era menor, o bairro, né, era diferente de hoje. Tá? Então, naquela época, as pessoas, tinha um senhor de uma mercearia, ele vendia fiado. Aí meu pai pedia, falou, vai lá comprar uma crush. Tá? Sabe o que é crush? Crush era quase igual uma Fanta. Eu chegava lá e falava, dá uma crush, seu Hélio. Aí ele dava a crush e eu falava, seu Hélio, meu pai falou para o senhor marcar, depois ele paga. O seu Hélio marcava na caderneta, eu levava o refrigerante, levava uma cerveja também, pro meu pai. Né? Depois, no final do mês, meu pai ia lá e pagava. Meu pai confiava nele, no que ele marcava, e ele confiava que meu pai ia pagar aquilo. Na sociedade que nós vivemos hoje, né, já mais complexa, né, com uma população maior, é muito difícil você estabelecer essa relação. Tá? Você vai comprar numa grande rede de supermercados, tá? Você fala, marca aí para mim. Ele não vai marcar nada, você vai ter que pagar, passa o cartão ou não leva. Né? Então, vejam bem, as relações são diferentes. Tá? Santa Luzia, aqui em Minas Gerais, está perguntando, ao destoar do padrão social, o indivíduo torna-se outro e perde a proteção social do grupo. Tá? Nas sociedades tribais, se eu estou entendendo a sua pergunta, nas sociedades tribais, sim. Né? Na sociedade moderna, não. Tá? Então, percebo que depende dessa relação entre os indivíduos. Né? Na sociedade moderna, quem é você na sociedade moderna? Você é um indivíduo a mais. Na sociedade tribal, não. Tá? Você não é um indivíduo a mais. Você faz parte do grupo, é muito importante para o grupo. Tá? Na nossa sociedade, quem é você? Quem é você numa empresa que tem 10 mil funcionários? Numa montadora de automóveis, por exemplo? Você é um número. Né? Então, percebo que a relação é diferente. Vamos voltar ao quadro novamente. Então, segundo Durkheim, na sociedade simples, tá? O que é a sociedade simples para o Durkheim? É a sociedade rural antiga, é a sociedade tribal antiga. Por que eu falo antiga? Porque as sociedades tribais hoje, as sociedades rurais hoje, já estão misturadas com o meio urbano, com a sociedade industrial. Tá? Através das tecnologias, hoje tem índios que têm celular, tem índios que têm internet, tem índios que estão nas redes sociais, tá? Então, eles não são mais isolados. A sociedade rural antiga, ela era diferente, era isolada, tá? Então os costumes se mantinham. Tá? Então, nesse tipo de sociedade, segundo Durkheim, prevalecia uma interação que ele chama de solidariedade mecânica. Por que solidariedade mecânica? Havia uma união das pessoas como uma engrenagem. Tá? Então, eles ficavam unidos, moviam juntos. Tá? Então, havia pouca divisão de tarefa ali. Todos sabiam fazer tudo na sociedade. Quando a sociedade deixa de ser simples e se torna industrial, com a Revolução Industrial, toda aquela mudança que nós explicamos na nossa primeira aula, ela se torna complexa. As relações são complexas. Há uma extensa divisão de trabalho. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que você comeu pão francês hoje. Quantas pessoas trabalharam para o pão chegar na sua casa? Tá? Desde a produção, desde o produtor rural até o pão chegar na sua casa, muita gente trabalhou. Ou seja, há uma grande divisão de tarefas, há uma especialidade nas relações. Tá? Durkheim vai chamar esse tipo de sociedade, né, a interação que existe nesse tipo de sociedade, de solidariedade orgânica. O que quer dizer isso? Ele vai dizer que, assim como o organismo humano, né, nós temos os órgãos, o fígado, os rins, o coração, o intestino, né, o cérebro. Então, existem vários órgãos intercalados, interdependentes.
Se um órgão falha, o corpo inteiro vai ter problema. A sociedade é assim para o Durkheim, uma sociedade industrial. Tá? Ela tem várias instituições, as pessoas ocupam funções na sociedade dentro dessa divisão de trabalho. Se um falha, pode prejudicar o todo. Tá? Se um não age de forma correta, não cumpre a sua função, o organismo pode ir à falência, pode ficar doente. Tá? Vamos ver que o Polo de Itajuba está perguntando, né? Para Durkheim, deve-se propor a investigação dos fatos para buscar as verdadeiras leis naturais que regem o funcionamento e a existência destes? Sim. Tá? Então, você tem que compreender como funciona a sociedade, por isso que ele é um positivista também, né? Ele é discípulo do Augusto Comte, que nós falamos na nossa primeira aula, tá? Mas ele busca entender os fatos sociais para entender a sociedade. Então, o Durkheim ele quer entender a sociedade para entender o indivíduo. Tá? Você tem que entender a sociedade, a sua estrutura, o seu funcionamento, para entender como as pessoas agem. Tá? Então, ele parte da sociedade. Tá? Então, para ele, a sociedade moderna industrial é especializada. Então, os indivíduos vão ter uma forma de agir. Os indivíduos se tornam individualistas na sociedade moderna. Por quê? Porque eles se sentem individuais, mas, na verdade, eles dependem muito uns dos outros. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma forte dor de estômago, eu vou procurar um médico. Se eu vou sair com o meu carro, o carro não pega, eu procuro um mecânico. Se eu chego em casa, a energia elétrica apagou, não quer funcionar, eu procuro um eletricista. Então, se você ver, existem várias especialidades, nós dependemos muito dos outros. Nós dependemos dos outros para comer. Você pode ter R$1 milhão no banco, mas se o agricultor não produzir e o caminhoneiro não transportar, você vai comer dinheiro. Tá? Porque não vai ter comida para você comer. Tá? Então, perceba, nós dependemos do outro. Tá? No lugar que eu moro, eu dependo de alguém tratar a água para mim poder beber. Porque os rios são todos altamente poluídos, eu não tenho água potável. Tá? Então, se alguém não tratar a água, eu morro de sede, eu vou ter que tomar água poluída. Tá? Então, percebam bem que nós dependemos muito dos outros. Vamos ao quadro novamente. Outro autor que também irá analisar essa relação indivíduo-sociedade numa ótica um pouco diferente é o Max Weber, um sociólogo alemão que viveu, né, na segunda metade do século XIX e início do século XX. Tá, ele vai estabelecer como objeto de estudo da sociologia a ação social. O que é uma ação social para o Max Weber? É uma conduta humana dotada de um sentido. O indivíduo age conduzido por motivos que resultam da influência da tradição, da emotividade e dos interesses racionais. O que ele quer dizer com isso, né? O que é uma ação social? Tá, então, tudo aquilo que nós fazemos orientados pelo meio social, é uma ação social. Tá? Vamos tentar pegar um exemplo de ação social. Estudar. Estudar em uma faculdade ou uma universidade, né, um curso superior, como vocês estão fazendo, é uma ação social. O que interessa para o Weber é as motivações. Tá? Por que você escolheu, né, estudar? Por que você escolheu fazer um curso superior? Tá? Por que alguns indivíduos escolhem fazer curso superior e outros não? Tá? Se nós analisarmos a sociedade, talvez uma motivação, existem várias, o Weber disse que nós temos que pesquisar, eu não pesquisei, né, a realidade de vocês. Então, uma das motivações que eu poderia, né, como hipótese, tá, você escolheu realizar o curso superior porque a sociedade está exigindo, há uma exigência social hoje. Se uma pessoa não fizer o curso superior, não tiver curso superior, ela vai ter muita dificuldade de conseguir um bom emprego, de aumentar a sua renda. Tá? Então, as pessoas estão buscando o curso superior. A procura pelo curso superior tem aumentado muito em nosso país. Tá? Ao contrário de outras décadas. Tá? Há 3 décadas atrás, quando eu, né, realizava o ensino médio, naquele período, só o ensino médio já bastava. Tá? As pessoas não procuravam o ensino superior, elas procuravam o ensino médio. Quem tinha ensino médio tinha tudo. Tá? Hoje não, hoje é o ensino superior. Pode ser que daqui a pouco, né, já está chegando ali, só o ensino superior não vai bastar, você vai ter que ter uma pós-graduação. Eles vão começar a exigir uma pós-graduação, quem sabe um mestrado, um doutorado.
Né? No meio que eu trabalho como professor, se a pessoa não tiver mestrado, doutorado, não consegue trabalho, não consegue emprego. Então, ela é obrigada a fazer mestrado, doutorado. Tá? Então, perceba, as exigências é que vão motivando, segundo Weber. Então, a sua conduta de escolher um curso superior foi orientada pelo meio. Tem um sentido por trás disso. O sentido seria essa questão profissional. Vamos voltar ao quadro agora. Tá? Então, os motivos que levam vocês a estudar poderia ser isso. Só que Weber fala, mas não tem um motivo só. Os motivos são subjetivos. Ou seja, os motivos partem do indivíduo. É interior ao indivíduo. É ao contrário do Durkheim. Tá? Então, ele quer entender essa subjetividade da sua ação. Tá? Então, ele vai estabelecer um método onde ele diz que existem tipos ideais, um modelo conceitual para entender os tipos de ação social. Então, ele fala que os motivos podem ser, né, uma ação afetiva, uma ação social afetiva. Tá? Você pode ter escolhido cursar o ensino superior, não tem nada a ver com o mercado de trabalho, nada a ver com questões financeiras, é porque você gosta desse curso, você gosta de estudar, você tem paixão por ficar estudando. Tá? Então, esse é o motivo afetivo. Quer ver um outro exemplo? O casamento. O casamento é uma ação social. Tá? Você se orienta pelo meio também para se casar. Tá? Dependendo da sociedade, a união é diferente entre as pessoas. Então, na nossa sociedade, né, você se casa, né, seria uma ação social afetiva, o casamento, quando você se casa por amor. Tá? Existe uma emoção, um afeto, uma emotividade por trás da ação. Então, é uma ação afetiva. Se você se casa por tradição, há um costume na sua família, na sociedade, que depois de uma certa idade você tem que casar, tá? Daí você se casou por tradição. Por exemplo, a Sexta-feira Santa, tá? É uma conduta das pessoas, católicas principalmente, é uma conduta movida pela tradição e os costumes. O Natal, né? Certas celebrações que nós fazemos, tá? É uma tradição na minha família fazer isso, é um costume. Você faz aquilo por tradição, você age por tradição. A ação racional com relação a fins. Então, o que seria? Com relação a um objetivo. Quando você se casa para dar o golpe do baú. Tá? O que é o golpe do baú? É quando você se casa com alguém por causa do dinheiro dele. Tá? Você quer ficar rico, né, e não vê outra forma, então fala, vou casar com essa pessoa rica, que eu vou ficar rico também. Tá? Então, aí é uma ação racional com relação a um fim, a um objetivo. Ação racional com relação a valores. É quando há um valor moral, ético, estético, tá? Para você agir, a realizar aquela ação. Tá? Então, perceba que ele vai classificar os tipos. Nada impede de você ter nenhuma ação, alguns tipos. Tá? Não precisa ser só aquele tipo. Tá? Vamos ver se tem alguma pergunta. É o Polo de Itajuba, de Minas Gerais. Para Weber, então, a ação social só existe quando os indivíduos estabelecem relações comunicativas com outros da sociedade. Ou seja, ela ocorre através das relações sociais. Exatamente. Tá? Só ocorre dessa maneira. Tomar banho é uma ação social? Se você sozinho toma banho, né, com uma forma de higiene ali, você nunca aprendeu, né, com os outros, a forma que você toma banho é diferente, não tem nada a ver. Agora, é muito complexo, porque você tem que analisar. Se tem a ver com os outros, com o meio, você se inspirou, se orientou pelo meio, tomar banho é uma ação social. Tá? Se for só por higiene, né, aí não. Tá? Mas se você toma banho, né, mesmo que seja por higiene, mas orientado pelos outros, por exemplo, qual é a forma de nós tomarmos banho? Depende do lugar que você vive. Né? Nós temos o chuveiro, né? Geralmente no lugar que eu vivo é assim, tem um chuveiro que sai uma água, eu tomo banho, eu tenho um lugar, tem um banheiro específico para tomar banho. Né? Os índios já não tomavam banho assim, os índios tomavam banho no rio. Tá? O índio não tinha obrigação de tomar banho. Eu tenho obrigação de tomar banho. Ficar 3 dias sem tomar banho, a sociedade começa a me expulsar né, para lá. Então vejam bem que vocês não estão sentindo o meu cheiro, né? Mas se eu ficar 3 dias sem tomar banho, complica. Né? Tem sociedades que tomam banho de forma mais regular, tem outras que demoram mais, né? Então depende muito. Então, quando você cria uma forma, né, uma relação social, como vocês colocaram ali, do tomar banho, aí se torna uma ação social. Tá? Então nós temos que ver. Uma coisa é abrir um guarda-chuva. Você está com um guarda-chuva, começa a chover, você abre, isso é ação social? Não.
Tá? Agora, se todo mundo abre e você abre também, aí é uma ação social. Agora, o próprio guarda-chuva, ele é uma ação social. Por quê? Porque ele é um objeto utilizado pelo meio para se proteger da chuva. Se você der um guarda-chuva para um índio e não explicar o que é, ele vai fazer um monte de coisa com aquele guarda-chuva, menos abrir para se proteger da chuva. Ele só tem sentido simbólico por causa da orientação sexual. Desculpa, sexual não, social, né? Fala, nossa, pessoa pensando em sexo, eu não estou pensando não, né? Vamos voltar ao quadro novamente. Compreender os sentidos das ações sociais. Tá? Então vejam bem que, para o Weber, né, esse é o objetivo da sociologia, compreender os sentidos das ações sociais. A racionalidade é uma importante característica do mundo moderno. Na modernidade, a pessoa tende a agir muito mais com relação a objetivos, de maneira muito mais racional. Tá? Então, na modernidade, na sociedade industrial, nós agimos muito mais, né, de forma racional, querendo atingir um objetivo proposto, premeditado, calculado. Nas sociedades pré-modernas, né, indígenas, né, sociedades tribais, rurais antigas, como nós falamos, né, na sociedade simples para o Durkheim, os indivíduos tendiam a agir motivados pela tradição e pelas emoções. Então vejam bem que o agir das pessoas depende dessa orientação social também. A diferença do Weber com o Durkheim é que o Weber vai tentar entender, né, o indivíduo, ou melhor, a sociedade partindo do indivíduo. Tá? Então, para entender uma sociedade, você tem que entender as ações dos indivíduos, orientados, é claro, por esse meio. Tá? Ao contrário do Durkheim. Durkheim, não, se quer entender o indivíduo, tem que entender a sociedade. É uma questão metodológica. Tá? A ação social ela é mais subjetiva, entende mais o lado interior. O fato social ele é mais objetivo. O que quer dizer isso? É que a sociedade lhe impõe. Tá? O ambiente também influencia as ações voltadas a objetivos e fins, correto? É isso. Se eu vivo em um ambiente de má índole, meus objetivos serão necessariamente com o fim de dar o golpe. Para o Weber, pode ser que sim, pode ser que não. Para o Durkheim, sim. Tá? Para o Durkheim, se você vive num ambiente, né, onde há muita criminalidade, você vai se tornar um criminoso. Tá? Ou as condições para você se tornar estão ali. Para o Weber, não. O Weber quer entender isso. Por que num ambiente, né, onde tem um tráfico de drogas, um ambiente hostil, né, de má índole, como você está dizendo ali, né, você tem pessoas boas? Numa família, por exemplo, a família boa, você tem 2 filhos. Um vira bandido, o outro não. Por quê? É isso que o Weber quer entender. Tá? Então, o que motivou aquela pessoa a virar bandido e a outra não? Tá? Então, ele vai dizer que nós temos que estudar caso a caso. Há uma particularidade nessa subjetividade. O que ele quer entender é o que motivou a isso. Tá? Essas motivações é que interessam para o Max Weber. Vamos voltar ao quadro agora. Então, finalizando nessa primeira situação problema, do caso do menino Vitor, e essa relação indivíduo-sociedade, no processo de interação social, construímos nossa identidade social. Tá? Então, a nossa identidade social é construída nesse processo de interação. O grupo social é o grupo social que oferece um parâmetro de quem somos dentro da nossa sociedade. Tá? Então, quem somos ou o que somos depende desse grupo social. Tá? No caso do Durkheim, o grupo social determina, no caso do Weber, há uma orientação. Tá? Mas o grupo social é importante. Tá? Entendam bem que, no caso do Weber, o grupo social não vai lhe obrigar a ser, tá? Mas é uma referência, né? Compreender a relação homem, ambiente e cultura. Então, através do ambiente social, nós formamos a nossa cultura. Tá? Essas teorias são importantes, né, para nós pensarmos a sociedade que nós vivemos. Se nós queremos uma sociedade, né, com moral, ética, né, uma sociedade sem corrupção, com respeito, um respeite o outro, nós temos que mudar nossa cultura. E a cultura é construída pelo meio social. Então, não é prendendo pessoas que nós vamos acabar com a criminalidade. Pessoas que cometem crimes devem ser punidas, mas não é só prendendo que você vai acabar. Se você quer acabar só com aquela pessoa, você prende ela. Se você quer acabar com a criminalidade, você tem que pensar na sociedade.
o que está sendo produzido pela sociedade que está gerando criminosos. Como que a sociedade, onde a sociedade está errando? A nossa sociedade brasileira está errando. Alguma coisa está errada aí na consciência coletiva. Tem alguma coisa errada que está produzindo corruptos, está produzindo pessoas criminosas, traficantes, pessoas viciadas em drogas, né? Está produzindo muita coisa ruim aí. Tá? Então, o que é que nós estamos fazendo que está gerando isso? Tá? Então, nós temos que repensar e mudar isso. Tá? Isso é uma mudança cultural, mudança de valores na sociedade. Vamos ao quadro novamente. Agora eu trouxe umas perguntas para vocês debaterem, né, junto com seus colegas aí na sala de aula. Por que algumas pessoas são pobres e outras são ricas? Tá? Então, por que existem pobres e ricos? Podemos compreender a pobreza, a miséria e as desigualdades sociais como problemas individuais ou sociais? Tá? Então, a grande questão que se coloca aqui é se os problemas, né, a pobreza, a riqueza, são individuais ou são de ordem social ou sociais. Tá? Eu gostaria que vocês pensassem, debatessem com o seu colega de sala. Tá? Daqui a pouco nós voltamos, né, para poder responder, né, e discutir as respostas de vocês. Tá? 5 minutinhos e já nós voltamos.
Estamos de volta, tá? Agradeço muito a participação de vocês, em várias perguntas, vários questionamentos. Infelizmente não dá para ler todas, né? São muitas, tá? Não dá tempo da gente ler todo mundo, mas eu já li ali, já, né, refleti, vou falando na medida do possível algumas respostas, não guardei o nome de quem, mas tá, eu separei duas aqui que eu vou estar lendo. Tá? Então, me desculpa, todo mundo quer que eu leia a questão dele, né? Mas não é possível, né? Pelo tempo que nós temos, tá? Vamos lá, desigualdade é individual e social ao mesmo tempo. Individual, ninguém tem culpa se a pessoa nasce em família pobre. Olha bem, ninguém tem culpa, né? Na verdade, se a pessoa nasce em família pobre, já é social, né? É uma questão social. Tá? A pessoa tem culpa de nascer pobre? Ela não tem culpa pessoalmente, mas a sociedade tem culpa de existir pobreza? Depende, se a sociedade tem uma distribuição mais justa, a pobreza vai ser diferente, depende do nível de pobreza, né? As pessoas vão passar fome, como na África, por exemplo, né? Tá, mas eu vou ler a resposta aqui. Ninguém tem culpa se a pessoa nasce em uma família pobre, né? Social, pois a sociedade deve dar oportunidades a todos de subir financeiramente. Para Montes Claros, Minas Gerais, tá? Então, vejam bem que dentro da resposta que vocês colocam, né, analisando mais de forma geral também, algumas pessoas individualizam, né, as relações. Por exemplo, né, se a pessoa é pobre, muita gente acredita porque não quis trabalhar. E realmente tem pessoas que não querem estudar, não querem trabalhar, né, não tem aquele esforço. Tá? Enquanto você que trabalhou o dia todo hoje, tem alguns de vocês que viajaram quilômetros para assistir essa aula, poder se formar, né, para poder conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho, né, ter uma condição melhor. Tá? Você está se esforçando, né, tem sacrifício por trás disso. Tem alguns que não, né, tem alguns que não querem saber de estudar, né, não querem saber de muito sacrifício, tá? Mas esses que não querem também tem uma motivação social. Se nós pegarmos o Max Weber, nós teríamos que pesquisar o que orientou essas pessoas a não querer estudar, a não querer trabalhar. Tá? Então, o que levou essas pessoas a isso? Tá? Então, existe uma motivação social também. Ninguém nasceu, né, falando, né, nessa vida eu nasci e não vou trabalhar. Ninguém nasceu assim. Tá? Então, de alguma forma, ela foi formada pela sociedade. De alguma maneira foi. Tá? Rio Grande do Sul, né, um polo do Rio Grande do Sul, os alunos discutiram e chegaram à conclusão que, a princípio, parece ser individual, mas, no fundo, quando pensamos que nem todas as pessoas têm realmente as mesmas, não seria apenas individual e sim social, devem ser as mesmas oportunidades. Né? A sociedade é muito desigual do ponto de vista de oportunidade. Hoje, se todo mundo quiser trabalhar e estudar, vai ter vaga para todo mundo? Não vai ter. Tá? O sistema não tem o pleno emprego, ele não gera o pleno emprego. Tá? Então, vejam bem, mas volto a insistir, que mesmo aqueles que não querem, tá, do ponto de vista sociológico, né, nas teorias desses autores que estamos vendo, não é pessoal. Tá? Do ponto de vista sociológico, é o fator social. É o social que faz o cara ser vagabundo, para você ter uma ideia. Tá? Ele não quis trabalhar porque o meio, talvez desde criança ali, alguma coisa levou ele a esse desânimo, essa motivação ao trabalho. Tá? Então, claro, existem questões genéticas para o cara não querer trabalhar. Tá? Então, é muito complexo, né? Do ponto de vista social, esse comportamento foi formado socialmente, de alguma maneira. Tá? De alguma maneira, ele foi formado do ponto de vista social. Vamos voltar ao quadro novamente. Continuando, né, para nós aprofundarmos essa discussão sobre as desigualdades sociais, tá, eu trouxe aqui uma segunda situação, um problema. É o caso de Santana do Parnaíba. Tá, Santana do Parnaíba tem maior renda per capita do país. O que é uma renda per capita? Uma renda por cabeça. Como que você calcula a renda per capita de um país? Você pega o PIB, Produto Interno Bruto, divide por habitante. O que é o Produto Interno Bruto? É toda a somatória de riqueza que um país teve. O Brasil, no ano de 2018, somando tudo aquilo que foi produzido de riqueza, dividindo por cabeça, por habitante do Brasil, cada um tem direito a R$ 1.300. Ou melhor, não tem direito. Se fosse distribuído de forma igual, né, cada um teria direito a R$ 1.300 por mês. Tá? Então, essa seria a produção. Como no Brasil nós vivemos um sistema capitalista, o sistema capitalista não distribui riqueza de forma igual, tá? Então, é conforme a propriedade, né, a concentração de renda,
Tá? Então, tudo isso acaba refletindo na distribuição, né? Não são todos que ganham R$ 1.300 por mês. Numa família de 4 pessoas, por exemplo, daria uma renda mensal de R$ 5.200. E não é isso que nós temos. Né? Então, nós temos pessoas que têm uma renda maior e outras uma renda menor, tá? Porque a distribuição não é feita de forma igual. Em Santana do Parnaíba, a renda per capita é de R$ 5.000. É bem acima do Brasil. Mas também lidera o ranking da desigualdade, segundo o IBGE. A expansão de condomínios de luxo criou um retrato de profundo contraste. Dentro dos muros dos condomínios de luxo, gramados perfeitos, piscinas cristalinas, colunas de mármore. Do lado de fora, bairros sem água, encanada, casebres em ruas de terra. Então, há uma grande desigualdade, né? Há um grande contraste em Santana do Parnaíba, entre pobreza e riqueza. Você tem poucos ricos e muitos pobres, né, em Santana do Parnaíba. Nós temos aqui outra imagem que retrata também esse contraste, que é a divisa do Morumbi com Paraisópolis, lá na cidade de São Paulo. Tá? Então, você também tem ali uma divisão entre riqueza e pobreza. Tá? Então, como explicar, né, essa questão da desigualdade? Nós vamos ter vários autores, tá, que vão mostrar o seu ponto de vista. Tá? Eu vou continuar falando desses 3 clássicos, tá? Vou mostrar agora como Max Weber, né, analisava as desigualdades em uma sociedade. Vamos ao quadro novamente. Então, para Weber, ele vai falar dos tipos de dominação. Por que os tipos de dominação? Porque, veja bem, por que a grande maioria pobre, se a produção, se a riqueza é produzida, né, por um povo como um todo, por que poucos são ricos e muitos são pobres? Por que os pobres não se rebelam? Tá? Por que os pobres não se organizam e vão contra essa minoria rica, né, tomando, né, essa riqueza deles, distribuindo essa riqueza? Por que não acontecem essas revoluções, né, onde a maioria é pobre? No caso do período da escravidão, quantos que eram escravos e quantos que eram senhores? A grande maioria eram escravos. Por que os escravos não se rebelavam? Né? Por que os servos não se rebelavam? Historicamente, por que os mais pobres não se rebelaram? Tá? Então, Weber indica a dominação como uma probabilidade de exercer o poder. Então, ele vai dizer que essas pessoas não se rebelam porque são dominadas. Tá? E aquele que tem o poder é porque esses dominados aceitavam a dominação. Os dominados aceitam ser dominados. Tá? É isso que interessa para o Max Weber. Ele quer entender o sentido da dominação. O que leva uma pessoa a obedecer a outra. Tá? Então, ele vai estabelecer 3 tipos de dominação para compreender essa relação. Ele fala que existe uma obediência legal que é pautada num estatuto, na lei. Tá? Essa seria a dominação legal, que prevalece na sociedade moderna. As pessoas obedecem porque está escrito lá na lei. A lei diz para você obedece o guarda de trânsito e não estaciona o carro em determinado lugar. Por que você obedece ele? Porque ele tem a lei diz você vai receber uma multa. Tá? Se caso contrário, né, caso você haja contrário. Então, você passa a agir porque dentro da lei para você não ser punido também, pela lei. Tradicional, a dominação tradicional é uma dominação por costumes e tradições. Você respeita uma pessoa mais velha porque você foi educado daquela forma, dentro de uma tradição e de um costume da sua família. Tá? Então, você obedece às pessoas mais velhas, não porque ele tenha mais força física do que você. Quando você é criança, você obedece ao seu pai, porque senão ele bate em você, pode ser, né, ele age com violência, de repente. Né? Quando você cresce, você obedece ao seu pai, ele não pode mais bater em você. Tá? Por que você continua obedecendo ele? Porque há uma tradição, um costume, um respeito. E também por carisma. Carisma também, né, aproveitando essa questão de obediência aos pais, né, eu obedeço meus pais por quê? Porque eu também gosto deles. Eu sinto amor por eles. Tá? É um respeito por costume e é também um respeito por aquilo que eles representam para mim. Tá? Meus pais me criaram, meu pai é uma referência para mim. Tá? Então, o domínio, o poder carismático é quando o líder carismático, ele representa um símbolo importante. Você respeita o professor, porque aquele professor é uma referência. É um professor, né, que também pode ser uma pessoa amiga, né, um símbolo. Tá? Ou você respeita o professor simplesmente por costume, porque na sua família você tem que respeitar as hierarquias, os mais velhos.
né? Ou também por questão legal. Se não respeitar o professor, ele dá um 0 para você e pronto. Né? Então, vejam bem que existem formas, existem tipos de dominação. Tá? Nós temos uma pergunta aqui, me parece de Alagoas. Professor, como o poder determina as desigualdades sociais? Né? É o que nós estamos falando. Existe forma de dominação. No nosso caso, como que hoje o poder determina as desigualdades sociais que tem no Brasil? Em nome de uma lei. Tá? Existe uma lei que legitima as desigualdades. Não é isso? A lei é clara. A lei não diz que cada um deve... A lei estabelece um salário mínimo, né? E se paga um salário mínimo de R$900, quase R$1.000, né? E é dentro da lei, de alguma forma, embora a lei, se você calcular, não dá R$1.000, dá muito mais do que isso, mas tem parâmetros legais para, né, realizar a obediência. Tem parâmetros legais para manter privilégios de grupos. Está na lei escrito que ele deve receber isso e aquilo. Agora, a reforma da Previdência, que nós falamos muito na primeira aula, se cria uma lei escrita, né, que vai acabar gerando desigualdades dentro do sistema previdenciário. Tá? Então, perceba, a lei na sociedade moderna legitima isso. Em outras épocas, eram fatores tradicionais ou carismáticos também. Vamos voltar ao quadro novamente. Tá? Então, Weber considera 3 dimensões da sociedade para identificar as desigualdades. Tá? Para ele, então, tem essas 3 dimensões, esses 3 tipos. Ele fala que não é somente o tipo econômico que justifica as desigualdades, ou que identifica as desigualdades. Não é só o fator econômico. O fator econômico é um dos fatores. Tá? O que é o fator econômico? É a quantidade de riqueza, posse de renda que as pessoas possuem. Tá? Então, existem explicações que vão dizer... a desigualdade existe só pelo econômico. Quem tem mais dinheiro tem melhores condições de vida. Quem tem menos dinheiro vive pior. Né? Então, o econômico fala isso. Mas não é só isso, segundo o Max Weber. Existe também, né, a dimensão ou os fatores sociais, tá? Que é a relação de status ou prestígio que as pessoas ou grupos têm, seja na profissão, seja no estilo de vida. Tá? O que quer dizer com isso? Na Idade Média, quem que tinha mais poder? Era a nobreza. Chegou um momento que a burguesia, os banqueiros, tinham mais poder econômico, dinheiro, né, no caso, né, não poder, eles tinham mais dinheiro, mais quantidade de riqueza do que os nobres. Entretanto, quem que tinha mais poder? Os nobres. Tá? O nobre era mais pobre do que o burguês, só que o burguês não tinha poder que o nobre tinha. Tá? É como hoje. Né? Hoje não é só o dinheiro que dá poder. Existem profissões, por exemplo... Se você pegar um engenheiro e o pedreiro, quem que tem mais prestígio e mais status? É o engenheiro. E existem casos onde pedreiros têm mais dinheiro, mais riqueza do que o engenheiro. Tem pedreiros que ganham mais que o engenheiro. Entretanto, ele tem menos prestígio. Tá? E dentro da profissão e do estilo de vida também. Quem que tem mais prestígio? O médico ou um gari? Tá? Então, vejam bem, depende, né, da posição que você ocupa ali, você vai ter mais prestígio ou não, na sociedade mais poder, e pode ser marcado por questões sociais. E a política, a quantidade de poder que as pessoas ou grupos detêm nas relações de dominação em uma sociedade. Tá? Então, nós temos um caso aqui na cidade que eu moro, Londrina, Paraná, a cidade vizinha, Ibiporã, elegeu um vereador que era catador de papel. Como catador de papel, a profissão catador de papel, mercado informal, ele não tinha prestígio e poder na sociedade. Quando ele se elegeu vereador, ele passou a ter prestígio e poder na sociedade, como político. Né? O vereador tem um cargo de poder. Tá? Então, percebam que o fato de ele assumir, né, uma posição de poder, no caso como vereador, fez com que ele adquirisse mais prestígio na sociedade. Então, para o Weber, são essas 3 dimensões, o econômico, o social e a relação de poder que você tem. Numa empresa, tá, o seu gerente pode ser mais pobre do que você, do ponto de vista econômico e financeiro, só que ele tem mais poder do que você. Tá? Numa sala de aula, o professor também pode ser mais pobre do que você, do ponto de vista econômico, só que ele tem mais poder do que você. Tá? Então, percebam que, dependendo, né, da posição ou do lugar que você está ocupando, você vai ter mais ou menos poder, o que marca as desigualdades sociais. Vamos ao quadro novamente. E outro autor que também vai explicar a questão das desigualdades é o Karl Marx, tá? Onde ele vai propor um método dele, é o materialismo histórico. Marx foi um filósofo alemão, né, que viveu no século XIX,
Tá? Muita gente odeia o Karl Marx na sociedade que nós vivemos. Eu escuto muita gente falar horrores do Karl Marx. Uma vez um aluno falou para mim, falou, professor, o senhor vai ensinar Karl Marx para nós? É uma coisa de falar do demônio, né, numa igreja evangélica. Né? Então vejam bem, mas será que nós conhecemos esse demônio que o aluno quis se referir? Né, que é o Karl Marx? Será que nós já lemos bastante dele, né, já conhecemos o pensamento para poder criticar ele dessa forma? Muita gente não conhece as ideias do Karl Marx, ouviu falar alguma coisa. Ah, ele é comunista. Mas o que é o comunismo que Marx defendia? Né? Jesus também era comunista. Jesus também defendia a igualdade entre as pessoas. Né? Jesus não defendia o acúmulo de riqueza, de lucro. Tá? Então, Karl Marx, não estou comparando Karl Marx a Jesus, até porque Karl Marx era um materialista. Ele vai dizer que Jesus é uma produção do homem, material. Né? Jesus não seria um Deus para Karl Marx. Marx não acreditava na questão espiritual. Tá? Mas Marx lutou muito contra as desigualdades sociais da época. O que incomodava Karl Marx era a questão de uma grande minoria concentrar a riqueza das sociedades ao longo da história. Sempre uma minoria que concentrou a riqueza. E a grande maioria viveu muito mal. Então isso incomodava ele. E ele elaborou a teoria dele pensando nessas relações das desigualdades. Tá? Então, para o pensamento de Marx, o materialismo histórico, as condições materiais constituem a história das sociedades. Então, Marx vai dizer que as relações materiais é que se estabelecem. O que são relações materiais de existência? Ele vai dizer que o homem, para existir, primeiro ele tem que comer, beber, vestir, morar. Tá? Então, para nós termos a nossa existência, nós temos que comer. Tá? E como que eu faço para comer todo dia? Na antiguidade, no período primitivo, o homem saía, né, à busca de comida. Então ele era nômade, ele tinha uma cultura, um costume, um comportamento devido a essas condições materiais. Ele saía buscando coisas para comer, comia raízes. Tá? Daí o homem descobriu um animal gigante, ele falou, e agora, como é que eu vou enfrentar esse animal com as mãos? Aí ele criava ferramentas, né, ferramentas para poder, armas, né, para poder enfrentar esse animal. O homem foi criando uma cultura para poder sobreviver do ponto de vista material. Tá? Ao extrair as suas condições materiais, o homem ele estabelece relação com a natureza e com outros homens. Tá? Então, ele estabelece relações sociais de produção, tá? Para produzir a condição material. Tá? Hoje, como que eu faço para extrair minha condição material? Eu tenho que ter dinheiro. Ou eu trabalho, ou eu vou roubar, ou eu vou traficar, né? Ou eu vou pedir, ou eu vou me prostituir. Eu preciso ganhar dinheiro. Tá? Se eu tenho trabalho, eu vou pegar o dinheiro e vou comprar as coisas para mim viver. Eu preciso comer. Eu preciso dar um jeito para comer todo dia. Tá? Então, a forma aí depende muito. Né? Depende muito como a sociedade vai organizar isso. Essas relações sociais de produção, dando emprego para as pessoas, oportunidades ou não. Vamos voltar ao quadro novamente. A história é a transformação ou a passagem de um modo de produção para outro. Tá? Então, segundo Marx, o que é um modo de produção? Tá? Então, os homens, quando eles estabelecem relações sociais de produção, eles formam nessas relações sociais de produção um modo de produzir mercadorias, riquezas, produzir existência. Na aula passada, nós falamos sobre o modo de produção feudal, a maneira com que os homens se organizavam naquele período da Idade Média. Depois, quando começou a mudar essas relações sociais de produção, né, os homens começaram a estabelecer uma relação comercial, surgiram cidades, né, os burgos, as cidades. Isso começou a fazer mudar o pensamento dos homens. Tá vendo? A questão material começa a fazer mudar o pensamento, começa a mudar toda uma realidade daquela sociedade. Tá? Aí você vai ter a passagem do modelo feudal para o modelo capitalista, ou o modo de produção feudal passa a ser modo de produção capitalista. Tá? Então, Marx, ao longo da história, ele vai dizer que houveram vários modos de produção diferentes. Tá? É um processo de transformação, que ele chama de dialética. Tá? Então, vai havendo essa transformação. Teve o modo de produção primitivo, que se transformou, surgiu o modo de produção asiático, se transformou, o feudal, se transformou, o capitalista. Ele fala que o capitalista vai se transformar também, pode ser que surja um modo de produção socialista, ou outro tipo de modo de produção, tá? Conforme a sociedade vai se transformando nas suas relações sociais de produção.
O homem vai inventando coisas, máquinas, ferramentas para melhorar a sua vida. Tá? Isso vai gerando mudanças. Tá? Então, para Marx, a história da humanidade é essa transformação. Vamos voltar ao quadro novamente. Tá? E dependendo do modo de produção, você vai ter propriedade privada ou não, ou propriedade coletiva. Tá? A riqueza ela vai ser distribuída e apropriada pelo coletivo ou de forma individual. Então, ele vai dizer que quando surge a propriedade, tá, surgem as desigualdades entre os homens. Tá? Então, o surgimento da propriedade é a base das desigualdades. A partir do momento que um determinado modo de produção, o homem falou, esse pedaço de terra aqui é meu, porque eu trabalhei, e aqueles que quiserem comer vão ter que, né, servir-me, né, vão ter que trabalhar para mim. Tá? Então, a partir dali, começa a existir classes sociais com interesses opostos. Tá? Então, o que é uma classe social para o Marx? É a posição que o grupo de indivíduo ocupa no processo de produção. Tá? Então, passa a existir duas classes fundamentais, segundo Marx. Passa a existir a classe de proprietários, que são os donos dos meios de produção, da propriedade, e aqueles que não são proprietários. Aqueles que têm que vender a sua força de trabalho ou ceder a sua força de trabalho para poder sobreviver. Historicamente, sempre tiveram, depois que surgiu a propriedade, tiveram proprietários e não proprietários. No período feudal, quem eram os proprietários? Os senhores feudais. Quem eram os não proprietários? Os servos. No capitalismo, quem são os proprietários? Segundo Marx, a burguesia. Quem não são os proprietários? Quem que vende a força de trabalho? Os operários, ou o que ele chama de proletários. São os operários assalariados. Tá? Então, para Marx, é a posição que você ocupa. Se você tem propriedade e alguém trabalha para você e gera dinheiro para você, você é um burguês. Se você não tem propriedade e depende unicamente de vender a sua força de trabalho para sobreviver, você é um proletário. Não importa se você tem mais ou menos riqueza, depende da posição que você ocupa. Vamos voltar ao quadro. Então, as relações entre as classes sociais no capitalismo são de exploração e antagonismo. O que é antagonismo? Contradição. Tá? O capitalista, ele quer ganhar mais dinheiro, mais lucro para manter a sua empresa, até para a empresa poder ter um investimento e tudo mais. O operário também precisa de um salário maior para poder viver com dignidade. Tá? Então, muitas vezes, acaba tendo interesses divergentes, né, opostos. E é uma relação de exploração. Tá? Entre essa exploração, o Marx vai citar a questão da mais-valia, que é o valor excedente produzido pelo operário. No nosso material didático tem lá o caso do Joel. O Joel trabalha numa fábrica de sapatos, tá? Ele trabalha 8 horas por dia. Com 2 horas de trabalho, ele paga o seu salário. As outras 6 horas é o que Marx chama de mais-valia. Tá? Esse excedente que fica para o patrão. O que o patrão faz com a mais-valia? Não é o lucro. Tá? A mais-valia é o dinheiro que sobra. Então, ele paga o investimento na empresa, ele paga a água, ajuda a pagar a luz, ajuda a repor o estoque, ajuda a pagar todos o salário dos funcionários. Então, ou melhor, o salário do funcionário está aqui nas 2 horas. Né? Então, às 6 horas, paga o restante dos custos que tem numa empresa. E sobra um lucro para o capitalista ainda. Então, ele fala que essa mais-valia ajuda a enriquecer, né, o patrimônio do capitalista. Quando o operário sai da empresa, ele leva o seu fundo de garantia. E a riqueza que ele construiu fica com o patrão. E também tem o conceito de alienação, que é um momento no capitalismo em que os homens perdem-se a si próprios e ao seu trabalho. Tá? Para Marx, ele vai dizer que a forma com que se produz mercadorias no capitalismo está diferente, né, do período anterior, quando era o artesão. O artesão era dono da ferramenta, dono da matéria-prima, do produto final, né, do que se ganhava com a venda daquele produto. A partir do momento que surgem as manufaturas e as fábricas, tá, então muda a relação. Tá? O trabalhador não é mais dono da ferramenta, não é mais dono da matéria-prima, não é mais dono do produto final, do dinheiro, do valor gerado pelo produto final. Ele recebe uma parte desse valor, né, como nós mostramos. Tá? Então, isso faz com que o trabalhador fique alienado do processo. E também a divisão de trabalho. O trabalhador passa a produzir uma etapa da produção e não o produto inteiro. Isso vai refletir nas relações sociais, segundo Marx. Vai fazer com que o trabalhador também se aliene nas relações, não tendo noção do seu papel enquanto trabalhador
e não tendo noção também da questão da política, da estrutura social que ele vive. Tá? Então, ele não tem conhecimento de como as coisas funcionam na sociedade. Ele fica alienado do processo. Tá? Ele é facilmente enganado, né, pela classe que domina, segundo Karl Marx. Tá? Vamos voltar ao quadro agora. As classes sociais têm interesses irreconciliáveis. O capitalista busca a acumulação de riquezas e o operário luta por melhores condições de trabalho e de melhores salários. Isso é uma visão de Karl Marx. As desigualdades são uma consequência das contradições do modo de produção capitalista. Tá? Então, não tem como ter capitalismo sem ter desigualdade. As sociedades também podem ser divididas em grupos de status, além de uma multiplicidade de divisões de classes sociais. Essa é a visão de Max Weber. Tá? Max Weber já pensa, né, uma visão um pouco diferente de Karl Marx. Vamos voltar ao quadro, estamos chegando ao momento final de nossa aula. Então, eu trouxe aqui novamente o Kahoot, já passei o número para vocês, vou passar novamente, tá? Para que nós façamos, né, alguns exercícios, né, algumas questões que eu trouxe para relembrar e revisar nossa aula. Tá? Eu vou colocar aqui o Kahoot. Deixa eu colocar aqui, pronto. Tá aqui o código 723201. Tá? Então, eu gostaria que vocês já fossem acessando, né, para que nós possamos começar o nosso jogo, tá? Vou dar um tempinho, enquanto vocês vão acessando, eu vou ler aqui uma pergunta que chegou aqui. Comente o que acha sobre a rápida arrecadação de fundos doados para reconstruir a Catedral de Notre Dame. Por que não há esta ação para doar os desnutridos da África, né? É uma resposta difícil de eu responder, né? Claro que aí, se nós analisarmos de acordo com o pensamento weberiano, nós vamos entender por que as pessoas doam, né, para reconstruir a Catedral de Notre Dame e não doam para os desnutridos da África. Me parece que tem uma brasileira que fez uma doação grande para a Catedral de Notre Dame e não fez doação, por exemplo, para a reconstrução do nosso Museu Histórico, né, lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, vejam bem que aí é uma questão de motivação, nós temos que entender o porquê que a pessoa escolheu esse e não aquele, né, aquele destino do dinheiro. Tá? É muito subjetivo essa questão, né? Depende de cada um. Você doaria, né, se você fosse um bilionário, doaria dinheiro para a Catedral de Notre Dame? Né? Vamos voltar agora ao Kahoot novamente, vamos lá. Tá? Eu vou iniciar para poder dar tempo, né, da gente estar discutindo as questões. Tá? Vamos começar. Então, a primeira questão. Objeto de estudo da sociologia para Durkheim. Tá? Qual que seria o objeto de estudo da sociologia para Durkheim? É ação social, classes sociais, fato social ou os tipos de dominação? Tá? Objeto de estudo da sociologia para Durkheim. Vamos lá? Estamos chegando no momento final aqui. Pensem bem, nós falamos essa aula. Tá? A maioria errou, né? Como diz o Faustão, errou, né? Então, o vermelho é ação social é objeto de estudo da sociologia para Max Weber. Tá? Durkheim é o fato social, classes sociais é objeto de Karl Marx. Tá? Procure entender, né, o que é um fato social e as ideias do Durkheim também. Aqui nós temos o nosso ranking. Características dos fatos sociais. Quais são as características dos fatos sociais? Segundo Durkheim, né, para você guardar bem, que é o Durkheim que fala de fato social. Tá? Quais são as características desses fatos? Tá? Nem tudo que acontece na sociedade é fato social. Tá? Para ser fato social, tem essas características, segundo ele. Tá? Procurem também ler o material didático, né, o nosso livro didático, entender bem o que é um fato social e o que é uma ação social. Tá? A maioria acertou, né? Coercitividade, exterioridade e generalidade. Tá? Individualidade e particularidade não é característica do fato social. Tá? Se ele é particular, ele não é fato social, ele tem que ser geral. Guilherme da Bahia, me parece que está em primeiro, né? Para ele, a função do sociólogo é compreender o sentido das ações sociais. Para ele, quem? Para o Durkheim,
para o Max Weber, para o Karl Marx ou para o Auguste Comte. A função do sociólogo é compreender os sentidos, lá está errado lá, né? Os sentidos das ações sociais. Vamos lá. Quando fala em ações sociais, quem que é mesmo? Tá? Então, a grande maioria agora acertou, né? Max Weber. Tá? Então, quem trabalha com as ações sociais é o Max Weber. Tá? Para Durkheim, Durkheim estuda a sociedade para compreender o indivíduo. Weber estuda o indivíduo para entender a sociedade. Continuando, os 3 tipos de dominação para Weber: carismática, econômica, religiosa, tradicional, econômica, carismática, tradicional, carismática, legal, ou afetiva, tradicional e carismática. Ele estabelece 3 tipos de dominação, tá? Que vocês vão ter que estudar e guardar esses nomes. Tá? Essas questões que eu estou colocando agora para revisão, muitas delas vocês vão ver que vai aparecer na sua prova. Tá? Então, procure estudar essas questões, procure compreender essas questões. Tá? Então, a maioria acertou. Tradicional, carismática e legal. Tá? Aqui, 138, aqui no verde, né, a afetiva não é um tipo de dominação para o Weber. Tá? O afetivo aqui, ele entra na carismática. Tá? Então, ele não classifica a afetiva como um tipo de dominação. Eu acho o pé, Minas Gerais, está aqui em primeiro. Né? As 2 classes sociais fundamentais no capitalismo para Marx: burgueses e servos, burgueses e proletários, burgueses e escravos ou senhores feudais e operários. Tá? Pensa bem as classes que existem aqui na sociedade que nós vivemos. Tem classes que não existem mais na sociedade que nós vivemos. Já existiram no passado, hoje não tem mais. Vamos lá então. Tá? Burgueses e proletários. Tá? Você que escreveu servos, está errado. Nós não temos mais servos, não temos mais escravos, não temos mais senhores feudais. Tipo de solidariedade que ocorre em sociedades industriais ou complexas. Tá? Durkheim vai falar que, conforme a interação que ocorre na sociedade, gera um tipo de solidariedade. Tá? Nas sociedades industriais ou complexas, qual é o tipo de solidariedade? Qual é o tipo de interação que ele fala? É virtual, mecânica, orgânica ou feudal? Tá? Então, a maioria acertou, né? Solidariedade orgânica. Tá? Muita gente confunde com a mecânica. Tá? Para Durkheim, a sociedade industrial é comparada com um organismo vivo, um corpo humano. Tá? Não é mecânica. Muita gente pensa que mecânico industrial, mecânico tem a ver. Não. Mecânica é como se fosse uma engrenagem, é típico das sociedades rurais e tribais antigas. O Achupé está em primeiro aqui. Valor excedente produzido pelo trabalhador que não é pago pelo capitalista. Essa é fácil, né? É o 13º? É a mais-valia? É o salário? Ou são as férias? Tá? O 13º é um valor excedente produzido pelo trabalhador que não é pago pelo capitalista? Tá? Então, Marx trabalha esse conceito. Procurem também fazer uma leitura sobre esse conceito, é importante no pensamento desse autor. Tá? A grande maioria acertou a mais-valia. E a última questão, né, o Guaxupé está em primeiro, Vila Mariana, Verônica, Tales e Marcos. Qual é o tipo de ação social quando o indivíduo se casa porque está apaixonado? Essa é fácil também. Na nossa prova eu posso mudar o está apaixonado por outra coisa, para ver se você realmente conhece os tipos de ação social. Tá? Quando está apaixonado, qual seria o tipo de ação social? Você que se casou, que namora alguém que está apaixonado, né? Qual o tipo de ação social que você está realizando? Tá? Agora, se você deu o golpe do baú, já é outra ação social, né? 367, responderam de forma correta, é ação social afetiva. Tá? Então, aqui o pódio... Opa, tá. A pódio aqui, o Guaxupé
ficou em primeiro, né? Isso, né? Depois tem Vila Mariana e tem também Tales, ficou em segundo, e Vila Mariana em terceiro. Mas eu acho que todos aqui estão no pódio, né? Todos estão de parabéns, né, pela participação. Né? O mais importante é a reflexão que nós estamos fazendo. Vamos continuar agora no quadro, tá? Que eu vou fazer já a recapitulação final. Tá? Então, nós vimos nessa aula o pensamento de Emile Durkheim sobre o fato social, divisão do trabalho e solidariedade, os tipos de solidariedade. Procure entender bem esses conceitos. Max Weber, ação social e os tipos de dominação, e também as três dimensões das desigualdades, né, que é a social, econômica e política. E Karl Marx, sobre as classes sociais, quais são as classes sociais no capitalismo, alienação, o conceito de alienação e de mais-valia. Tá? Então, procurem ler o livro didático, pegue esses conceitos que estão aqui no Recapitulando, dá uma olhada lá, vê se você entende, tá? Pesquise na internet, em outros livros. Não está entendendo mesmo assim? Mande a sua pergunta, tá? Eu teria o maior prazer de estar respondendo vocês, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, agradeço muito a sua participação e a sua atenção, tá? Um grande abraço, nos encontramos na nossa terceira aula.